nosso Pode Vir, o podcast que a gente fala sobre a vida. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Eu sei que os convidados são especiais, mas é que essa aqui é muito, muito mesmo. Annelise, eu não sei nem como eu posso descrever. Eu sei que toda vez que eu converso com a Annelise, e a gente tá conversando umas 2 horas, quase que literalmente. Vou chamar de mudar de função. Próximas férias, posição federal. No fim, a gente escolheu mais voltar a vida, a gente escolheu vai ser ator. É uma sessão, a gente escolheu vai ser ator. Então, gente, amor, isso não vai ser ator. Isso é amor. Toda vez que eu vou voltar, eu vou Antes desse podcast começar, toda vez que eu converso com ela, eu saio sempre profundamente impactada, e sempre reflexiva e sempre assim, feliz. E eu tenho certeza que se você ficar aqui com a gente, você vai ter também reflexões muito boas e assim, condições de ter melhoras na sua vida, tá? Então eu queria que você falasse primeiro, Annelise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fala Vivi. de você, fala oi pro pessoal. Oi, gente, tô feliz de estar aqui. Tô me sentindo muito chique. Eu tô no podcast da Vivi. Pode vir, Anne. A Vivi é uma pessoa que tem um lugar muito especial no meu coração, que eu a conheço há cerca de 2 anos, mais ou menos. Foi um presente de Deus na minha vida. Hoje eu tenho a alegria de morar perto dela e sempre aprendo muito com ela, e pra mim é um privilégio estar aqui. A gente tem que aproveitar mais essa Também acho. distância, não. Como é que eu falo? Proximidade, amiga. Essa proximidade. Isso. Obrigada. Bom, eu trabalho na área do desenvolvimento humano há 11 anos, completando esse ano. Então tem tanto a parte de treinamento em empresas, em instituições, palestras, treinando e desenvolvendo equipes, como também treinamentos em grupos, né, mentorias em grupo que eu faço, como também atendimento individual. Atendo pessoas tanto de dentro do Brasil quanto de outros países também, e atuo como palestrante, gosto demais do que eu faço. Trabalho muito com mulheres, amo trabalhar. Chique, ela é muito chique. Nada de ela chique, é gente. muito chique, de verdade, sério, sigam. Depois eu vou deixar o Instagram dela aqui, mas assim, se você não tá seguindo, você tá perdendo tempo de vida, entendeu? Essa parte do chique é por conta dela. Não. Mas gosto de gente, gosto de trabalhar com gente, gosto de falar, por isso que a gente tá falando aqui há tanto tempo. E desejo que contribua com você aí o que vamos conversar aqui hoje. A gente vai conversar sobre como ser triste. Aí você fala, que coisa horrorosa. Pois é. Não deveria ser sobre como ser feliz, mas a gente quer trazer um contraste nesse assunto. Eu convido você a ficar, porque a gente vai trazer uma reflexão sobre o quanto a tristeza e essas emoções que parecem ser negativas, né? Elas são necessárias para a nossa saúde, necessárias para o nosso bem-estar. Eu vou começar lendo um texto que está nesse livro aqui, ó. Como Ser Triste. A autora é Ellen Russell, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Diz assim, Anne, ó. A tristeza é definida como a resposta natural a dores emocionais e sentimentos de perda, impotência, decepção ou desamparo. Então ela fala que é uma resposta natural. Tristeza é normal, além de inevitável. Como disse Desmond Tutu, não sei se é assim que fala o nome dele, ou é Tutu, sei lá. Tutu de feijão, que eu gosto. Tutu de feijão também gosto. Lamento dizer que o sofrimento não é opcional. E assim, eu não sei você, mas eu gosto bastante das redes sociais. E nas redes sociais eu já vi muitas vezes as pessoas usando a frase o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sim, já escutei muito essa frase. O que você acha dessa frase? Você acha que dá para evitar sofrimento? Você acha que frente a algo que me deixa triste, eu posso simplesmente decidir não ficar triste? Como que você enxerga isso? Vivi, eu começo confessando que eu mesma já usei essa frase várias vezes. Muitas vezes, acreditando piamente nela, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Hoje, depois de algumas experiências na vida, e algumas delas você conhece bem, eu digo que o sofrimento ele não é opcional, mas a forma de lidar com o sofrimento é que a gente pode escolher como vai ser, qual é o caminho que eu vou seguir. Lembrando que existem estágios de sofrimento, existem tipos de sofrimento, e jamais estou aqui recriminando ninguém que esteja vivendo dor nenhuma, tá? Mas assim, acho que o X da questão, dizendo assim, ok, eu estou nessa situação, eu estou nesse buraco. Se eu posso dar o exemplo que me vem na mente agora, é da história de José do Egito. Ele literalmente entrou num buraco, né? Os irmãos dele jogaram ele no poço. Falou, tá, agora eu tô aqui, então o que eu vou fazer?
A partir daqui. Ele foi jogado no poço e depois foi vendido como escravo, exatamente. E quando a gente lê a história de José, a forma como ele escolheu encarar o sofrimento não foi como o livro da Poliana e o filme que tem antiquíssimo. Anne, quem que é Poliana? Vai no Google, depois não dá nem tempo de falar dela. Mas um livro, enfim, a história de uma garota que ela fazia o jogo do contente que ela aprendeu com o pai dela. Então sempre tinha que fazer o jogo do contente, uma situação, a gente sempre pode tirar algo de bom. Tudo. Então assim, eu creio que sim, Vivi, que a gente pode treinar o olhar para enxergarmos coisas boas, enfim, mas não é o foco nosso aqui hoje. O nosso foco sim é deliberarmos sobre a tristeza, mas a gente não pode perder a mão para fazer esse jogo do contente num ponto que eu estou banalizando a dor que eu estou sentindo. Do meu ponto de vista, quanto mais eu banalizo a dor que eu estou vivendo naquele momento, o problema que eu estou passando, maiores as chances, e você como médica me corrija se eu estiver errado, ainda mais pela tua área de atuação, maiores as chances daquela dor se aprofundar, daquela ferida se abrir, e daqui a pouco tá necrosando aquilo somatizando ali. de todas as maneiras. Exatamente. Porque eu tô fingindo que aquilo não existe, que eu tô com um sorriso no rosto, e tá tudo bem, e tudo se resolve em 5 minutos. Não! Existem dores na vida que demoram para passar. Existem dores na vida que demoram para passar e a gente não sabe quanto tempo vai ser isso. Você não acha que é algo do tipo assim, pode sofrer em paz, mas não pode ignorar em paz, ignorar o sofrimento, e não pode remoer em paz? Remoer e ignorar são os extremos. Você tá sofrendo, mas você fica remoendo, e o outro é ignorar e fingir que nada está acontecendo comigo. A gente precisa procurar um equilíbrio entre o remoer e o ignorar. Sim. E sentir a dor. Viver a dor, é exatamente isso. Esse remoer, eu gostei desse remoer que você usou, eu digo isso de uma outra forma, que muitas pessoas tratam a dor como se fosse um animalzinho de estimação. Como um menino lindo que tá aqui deitado, o cachorro da Vivi, coisa mais fofa, quietinho enquanto a gente grava. Ele é lindo demais. Então tem gente, Vivi, que trata a dor como se fosse um animalzinho de estimação. Então põe coleira na dor, coloca ração pra dor 3 vezes ao dia. Domestica ao máximo. Total. Leva a dor pro trabalho junto com ela, dá banho na dor, faz hidratação no cabelo da dor, leva a dor no dentista. Na hora de dormir, põe a dor aqui, ó, entre o marido e ela, ou entre a esposa e ele. A dor tá aqui no meio. Daqui a pouco a dor tá tão grande que não cabe vocês 3 na cama, meu amigo. Porque ela tá aqui. Você ajusta o lençolzinho aqui, não, que tá frio, vamos cobrir a orelhinha da dor hoje à noite. E aí, se alguém sugerir de tirar essa dor... Imagina, eu tô fazendo cafuné nela antes de dormir. Se alguém chega pra você e fala assim, então, mas não seria o caso de ir pra esse caminho? Você se ofende por completo. Porque você fala assim, como você tá desmerecendo que a minha absurdo, dor? você não sabe o que eu tô passando. Vivi, quando eu alimento alguma coisa, o que acontece com essa pessoa, com esse ser vivo, com esse animal? Cresce. Então, quanto mais eu alimentar essa dor, maior ela ficará. Presta atenção que eu estou concordando com o que a Vivi disse, no sentido de não é ignorar, não é fingir que esse luto não existe, que essa doença não tá te desgastando. Não é nada disso. Existe, tá me fazendo mal, tá me fazendo sofrer sim nesse momento, mas eu não quero alimentar essa dor, torná-la maior do que ela é, porque a forma de eu encarar essa dor é que define se ela vai aumentar, se ela estará cada vez maior, ou se eu darei conta de desenhar um caminho para viver aqui, apesar, a despeito dessa dor que eu esteja vivendo nesse momento. Por que você acha que é... Veja se você concorda. As pessoas têm dificuldade de viver a tristeza. A gente chega no trabalho, por exemplo, e a gente tá triste. Oi, tudo bem? Tudo, e você? A gente tem uma tendência a esconder, a disfarçar essa tristeza, né? Sempre. Você não quer aparentar ser triste ou estar triste. Por que você acha que isso acontece? Vivi, são muitas coisas que passam na minha cabeça para essa sua pergunta, né? A gente compartilha. Eu acho que no geral agora a gente tá falando do ser humano, tá? A gente não sabe ser triste. Não. E aí, eu sei que tem muita gente, na verdade, que pode estar aqui assistindo, que é o contrário. A pessoa pode estar nesse bloco que eu falei agora há pouco. Aquele grupo de pessoas que alimenta a tristeza de tal forma que a melhor amiga dessa pessoa é a tristeza. Não estou falando disso aqui. A maioria de nós não sabemos ser tristes, encarar a tristeza nos olhos, falar, olha aqui, tu tá me doendo na alma, ô cidadã, ou o que quer que seja. A gente não sabe.
por uma série de coisas, eu concordo. Pode ser cultural, pode ser da nossa geração cada vez mais intensa nas próximas gerações. Eu acho sim que isso tem influência das redes sociais, que é só um recorte. Ah, então você acha que eu tenho que tirar uma foto minha quando eu tô com enxaqueca? Não. Inclusive, vou falar algo aqui do meu coração. Eu acho muito esquisito, muito, Vivi, Se muito. filmar chorando. Aquilo ali me dói na alma. E a pessoa ainda arranja um argumento ali pra vender o curso dela depois. É porque eu tava filmando a minha jornada. Gente, peraí. Estuda um pouquinho de marketing digital também. Ah, é importante registrar a jornada. Fiz uns stories aqui com a Vivi antes de entrar pra gravar. Mas pera lá. É sério mesmo que você consegue pegar o celular? No meio do... Aí você posta depois, esse foi o dia que eu não fiz nenhuma venda. Ah, para, Viviane! Não, isso pra mim... Também é banalizar. Não, demais. E vou falar, na minha visão, e tá tudo bem você discordar comigo, tá? Tudo tranquilo. Mas isso pra mim é manipulação. Eu não tenho condições. Olha, eu graças a Deus não tenho mais, mas eu já tive enxaqueca, né? Então vou pegar esse exemplo aqui. A Fih, se me visse com enxaqueca, eu não tinha condições de encostar no celular aqui e virar... Não tava enxergando nada aqui. Ele também tem um lado, eu acho. Eu acho também, assim, bem bagunçado isso. Bastante esquisito. Me gera um sentimento, assim, de... A palavra não é... De rejeição. Uhum. Não é diminuindo a pessoa, mas não é uma coisa que ressoa bem em mim. Pra mim não é natural. Não ressoa bem em mim. Eu olho aquilo e acho exatamente uma manipulação. Mas eu acho que as pessoas também podem estar tão solitárias, e tão adoecidas no uso da internet, do celular e que ela realmente se sente melhor, como se ela estivesse compartilhando esse choro com alguém. Uhum. O que mostra pra mim que a gente está muito adoecido como humanidade. Sim. Porque eu preferi isso aqui do que isso aqui. Uhum. Não tem alguma coisa muito errada? Muito errado. Eu acho também que tem uma questão sobre a tristeza, que é a seguinte: se você está triste, significa que você não foi capaz de modular o seu humor. E você cresceu ouvindo que você deveria. Não fica triste com isso, não. Nossa, Moça isso aí bonita é um não clássico. chora. Isso. Não sei o que. E você tem que, assim, você não pode ficar triste. Então, se eu estou triste, eu estou falhando. E eu não quero ser uma falha. Aí, para eu não ser uma falha, eu vou tentar mostrar no que eu estou sendo bem sucedida. Aí eu suplanto as minhas... Olha aqui o que eu estou fazendo de certinho, enquanto a minha tristeza está aqui me corroendo por dentro. Então, as pessoas, elas não vão ter coragem de falar se elas não passarem uma entrevista de emprego. Elas não vão... Sim. Tô triste por causa disso? Não, mas tem outras opções, eu tenho outras, não sei o quê. Mas não pode dizer, eu queria tanto aquela vaga e não consegui. Sim. Juntando tudo isso, Vivi, eu não acho que as pessoas tenham que, né, como eu falo, não, então eu tenho que chegar aqui e mostrar o pior de mim nas redes sociais. Também não acho nesse aspecto de chegar no sentido de se filmar chorando, nada disso, porque às vezes a gente também não tem preparo para o que vem de retorno, tá, Vivi? Então precisa sim cuidar com o que compartilha. Às vezes você tá pronto num momento e no outro você não tava para falar determinadas coisas e assim por diante. Agora, é muito forçado a gente olhar e dizer que a vida é sempre alegre, que ela é sempre um mar de vitórias, que ela é sempre uma trajetória de conquistas. Não é assim. Se eu for olhar para a Bíblia, Jesus falou para os discípulos, lá está escrito, no mundo tereis aflições. Gente, a aflição não é um pouquinho de problema, a aflição não é um terço de problema. Não é um morango. Então, não é, entendeu? Tem aí o seu pacote de desafio, sim. Mas o verso não termina aqui, porque também tem gente que se apega só a essa parte do verso. A tribulação mas tem isso, não, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Mas a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma real, Vivi, assim, desnudar a alma para olhar para tudo isso, porque quando você coloca isso, que me vem à mente assim, né? Você deu o exemplo, né? Ah, menina que cresceu ouvindo Menina Bonita Não Chora. Tá cheio, lotado de homem nesse planeta que cresceu ouvindo Homem Não Chora. Garoto não chora. Homem não chora. Você só é homem, na verdade, se você não chorar. E aí as pessoas olham para esse grupo aqui que cresceu buscando suprimir, enterrar os seus sentimentos, as suas dores, e começa a chamar essas pessoas de quê? São resilientes. Ixi, aí vem a coisa da resiliência. Aí entra a tal da resiliência, que não é o foco de hoje, mas é importante só pincelar aqui. Às vezes eu tô achando, gente, como diz lá naquele trocadilho, eu tô chamando nariz de porco de focinho de porco de tomada. É isso.
O cara não é resiliente, não. É um tremendo frustrado que às vezes está entrando, e jamais digo isso banalizando ou brincando, mas a pessoa já tá com um pé na depressão e o outro passando pela porta, você tá achando que ele é resiliente. Não, homem não chora, mas infarta, né? É simples assim. Eu adorei! É simples Não quero assim. que ninguém infarte, eu só achei engraçada a frase. Mas é desse jeito, é desse jeito. Então é assim, a gente finge que tá lidando bem com os nossos problemas. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? E você? Bom dia! Teve um episódio que eu soube num dos colégios que eu passei, eu vou colocar assim, não passei em muitos, mas eu coloquei no plural de propósito, né? Assim, Pra não dar BO, vai. que eu soube que um aluno estava indo assim para uma sala de aula e cruzou com um professor nosso. Esse professor, Vivi, ele era sempre muito simpático, muito sorridente, muito querido, tipo, muito assim, não muito no sentido de forçado, mas tipo, muito assim, todo mundo tinha ele como referência. Nossa, fulano é sempre simpático, não sei o quê. E aí eles se cruzando ali no caminho, saindo da sala, entrando na sala, não sei o quê, e esse aluno cumprimentou. Ô, professor, boa tarde, tudo bem? O professor fechou a cara, e eu nunca imaginaria isso desse. Se não me contasse isso, eu não conhecesse a pessoa que viveu a cena, eu não ia acreditar. Diz que o professor fechou a cara, olhou pra ele assim, parou, né? Estavam os dois parando, caminhando, se cruzando, o professor parou. Por que você tá me perguntando se eu tô bem? Se eu não tô bem, você vai fazer alguma coisa? Você vai parar agora pra me ouvir? Você tá com pressa indo pra sua aula? Você quer saber de verdade se eu tô bem ou não? O aluno travou, tipo, o que eu faço agora? O que aconteceu, né? Porque, na verdade, a gente tá acostumado a perguntar o oi, tudo bem? É no automático. É tipo, oi, tudo bem? Mas não me responde, né? Ou me diga que sim. Ou só me diga que sim. Porque se você disser que você não tá bem, eu posso não ter tempo. Tô indo gravar com a Vivi agora o podcast. Por favor, responda que está bem. Não me diga que não está bem. Não posso fazer nada por você. E eu tenho os meus problemas, eu não posso cuidar Você dos sabe seus. que eu parei de responder tudo bem quando não tá tudo bem? E aí eu encontrei uma maneira de responder que não tá tudo bem, sem precisar que a pessoa se desenvolva ali junto comigo. A pessoa fala assim, e eu, Vivi, como é que você tá? Tudo bem? Eu falo, cara, eu já estive melhor, mas vai melhorar. Obrigada por perguntar. Tô dizendo assim, não tô legal, mas eu vou melhorar, não precisa parar por causa disso. Mas isso começou a ser importante pra mim, para que eu pudesse aceitar que a tristeza faz parte da minha vida, e que eu não estava aceitando. E temos tristezas ocultas para conversar. Por exemplo, tem as tristezas que são as tristezas típicas. Você perdeu alguém, você, sei lá, passou por um divórcio, alguma coisa assim. São tristezas que são culturalmente bem aceitas, né? Mas tem tristezas que elas não são culturalmente tão aceitas assim, mas que elas doem demais. Por exemplo, perder um animalzinho de estimação. Eu tô com meu cachorrinho faz 10 anos. Eu espero que ele viva muito ainda. Eu sei que o dia que ele partir vai ser um dia muito difícil. E conviver com a ausência dele vai ser difícil. Mas eu ainda não sei o que é isso, porque eu não passei. E quem tá aí assistindo tem cachorrinho, tem gato, ou qualquer animal de estimação que já tenha morrido, sabe que é uma dor que às vezes te faz não aguentar ir trabalhar, por exemplo. Mas você engole. Porque quem que vai deixar de trabalhar porque o periquito morreu? Imagina, vão me dar testado, exatamente. Entendeu? Mas vão banalizar essa dor, Total. vão dizer assim que ela não é importante. Então você tá muito tempo procurando um emprego, não consegue um emprego. Ou você tá, que nem eu, que tô tentando fazer o mestrado há muito tempo, eu não acabo meu mestrado nunca. Já passou, vai passar do meu prazo e não consigo acabar. E pra mim é muito importante esse título, né? Então tem coisas que entristecem, que deixam raiva, mas que a gente não fala com ninguém. E o livro fala aqui assim, ó, a tristeza é a emoção temporária que todos sentimos quando estamos machucados ou quando há algo errado em nossas vidas. É uma mensagem. O que você acha do fato de dizer assim, é uma mensagem? Que mensagem é essa que a gente sente? A tristeza tá dizendo que alguma coisa lá dentro tá fora do lugar. Ou que alguma coisa é importante, né? Sim, exatamente. Ou coisa importante no sentido de perda, como você falou, né? Um ente querido, um animalzinho, tipo... Uma amizade, a ruptura de amizade. Isso aí. Quando eu falo com alguém, com algum cliente, enfim, Vivi, sobre luto, eu explico que o luto não é apenas, como muita gente pensa, a perda de uma pessoa, de um ser humano. O luto passa por perder algo que é importante para nós. Então, por exemplo, você falou das tristezas bem aceitas, né? Gostei disso, assim, bem aceitas culturalmente falando. Tem gente que mais ou menos aceita, mas muita gente não. Por exemplo, alguém que passou, sei lá, 20 anos, 10, 15 anos numa empresa e é demitido, tá? Ok, recebeu seus direitos, enfim. Mas a pessoa gostava de trabalhar ali, na visão dela as coisas estavam indo bem, que seja. E aquela pessoa passa por um período de luto. Fala, e agora? Você quer ver outro luto que muita gente passa e também não se fala sobre ele? O luto da aposentadoria.
Nossa, total. Então é um negócio assim, eu gostei muito daquele filme que eu assisti, foi só esse ano, O Estagiário, já assistiu? Aham. Gente, não vou dar spoiler, vai assistir. Você assiste o trailer e vai spoiler de assistir. Estagiário 2024, minha filha. Não, mas eu mesmo só assisti esse ano, então vai que. Então é assim, a pessoa se aposenta, mas uma pessoa tá esquisita, né? Tá com tempo livre agora, tá desse jeito, por quê? Por que tá caindo? Por que tá assim, meio xoxa? Você não tá no lugar da pessoa. Então, de novo, enquanto eu digo pra gente não alimentar as nossas dores para elas não crescerem, não é no sentido de eu valorizar a dor da Vivi. É valorizar a Vivi, que está passando por uma dor que talvez eu nunca tenha passado, que talvez eu nunca passe, mas que está doendo nela, ponto. Então, como eu posso ser um suporte? Às vezes o suporte, a Vivi sabe, foi nesse contexto que a gente se conheceu, eu passei por um problema de saúde muito sério no pulmão, teve um trecho dessa jornada que o suporte que o meu marido podia me dar eu tô aqui do lado, precisar me chama. Porque não tinha o que fazer. Ele mesmo fala isso, e é verdade. Não tem um remédio para dor, não tá funcionando. Vou voltar para o hospital, não adianta. O médico já falou. Fazer raio-x, tomou radiação demais, não tem mais nada para. Então, assim, não existem, e existem momentos na vida que as dores e os problemas são tão profundos, Vivi, que não há possibilidades de ação do que fazer? Sim. E, por exemplo, nessa questão de saúde, eu passei por isso. É por isso que no início, também pela minha experiência, eu falei para você a questão da tristeza, do sofrimento, é muito mais a minha atitude. Então, o que eu vou escolher fazer com o que eu estou passando? E tudo bem também se você não tiver uma atitude super madura o tempo inteiro. Exatamente. Às vezes você tá passando, por exemplo, um luto, você vai fazer coisas, quer ver? Até eu olhei aqui dela falando de coisas estranhas que ela fez no enterro do avô. Não sei se eu vou encontrar. Mas eu vou contar o que ela fez. Foi lá, cortou o cabelo diferente, fez uma tatuagem do não sei o quê. Sei lá, teve atitudes, ela tomou atitudes que normalmente ela não tomaria, ou que ela demoraria pra tomar. Ela pensaria muito antes de fazer, e ela simplesmente não pensa, vai lá e faz. Foi mais impulsiva. Foi mais impulsiva. Então, assim, tudo bem também se você estiver triste e você não estiver sabendo como lidar com essa tristeza. Exatamente. Por um momento. Faz parte da experiência humana não saber o que fazer o tempo inteiro. A gente tá falando aqui com vocês, pode parecer que a gente é maravilhosa, mas a gente é mesmo. A gente é maravilhosa. Mas a gente não é maravilhosa o tempo inteiro. A gente é maravilhosa o tempo todo. Porque, inclusive, a gente aprendeu a lidar com a tristeza. Manda bem agora. Brincadeira, mas a gente é maravilhosa. A gente aprendeu com as nossas dores, a gente foi aprendendo com as pessoas que estão perto da gente. Então, a proposta para vocês vamos ficar triste se precisar? E vai precisar? Vamos sentir isso? Porque você não concorda que muitas das dores que a gente se causa é justamente por fugir das dores que a gente já está sentindo? E não quer sentir. Que foi o que eu falei agora há pouco. O buraco dessa dor emocional vai aumentando. Então, daqui a pouco, tá criando um pus emocional, tá necrosando e tá tendo que ter uma amputação emocional ali de um negócio que já não tem mais retorno. Eu gosto de contar uma historinha, talvez eu já tenha contado aqui, mas vou contar de novo. Fui no dentista, isso antes da pandemia. Aí ela falou assim, tem que fazer um negócio aí, vou pôr anestesia. Aí eu falei, não quero anestesia. Ela, você não quer anestesia? Não. Mas por qual motivo? Aí eu falei, não sei. Ela, você gosta de sofrer? Aí eu falei, aparentemente, você tá certa. Põe anestesia. Põe anestesia aí. Aí ela colocou anestesia. Aí ela falou assim, acabou, eu te recomendo não comer na próxima 1h30, mais ou menos, porque tá sob efeito da anestesia, e geralmente quando se come assim, você acaba mordendo, mastigando, e aí machuca e tudo mais. Eu falei, tá bom. Entrei no carro, fui dirigindo, no caminho, no trajeto, eu comecei a mordiscar assim o lábio, sabe? Porque tava funny, tava engraçado assim a sensação, e fiquei. Quando eu chego em casa, meu marido fala... Tinha hemorragia, assim, quem socou a sua cara? O que aconteceu? Tava roxo. Socorro. Tava roxo e eu não senti. Aí depois que passou a anestesia, minha amiga, porque os nossos lábios... A boca é muito sensível, né? A gente tem muitas terminações nervosas e tal. Veio o efeito e eu fiquei super reflexiva, assim. Justamente na anestesia foi onde eu fiz mais dano. É justamente quando você faz mais coisas pra não sentir essa dor que você vai mais se arrebentar. Vivi, eu escutei uma mulher na internet que eu acompanho, e não vou dizer o nome dela de propósito, e eu gosto de algumas coisas dela que eu acompanho. Ela tem a seguinte frase a respeito das dores da vida:
Deixe-se cortar. Nossa. No Que seguinte forte sentido, isso. muito. E não é no sentido, porque eu mesma digo que o óbvio tem que ser dito, não é no sentido físico, tá, gente? Isso aqui não é alusão ao Automutilação. automutilação nem nada do tipo. É no sentido assim, você entrou no vale, viva o vale. Não é pra fazer uma festa, Eva, tá doendo tudo. Não é hipocrisia. Mas assim, tá doendo? É o que a Vivi falou agora. Tá doendo agora. Você tá chorando sim pelo fim de um namoro, teu pai tá te questionando, mas você namorou há 1 ano, menina, tô casada há 30 anos com essa mãe. Aham, mas tá doendo e você chora. Exatamente. Ah, você tá chateado porque teu pai recebeu o diagnóstico de uma doença, você mora em outro estado, você não tem como ir agora. Uma doença crônica. E você não quis chorar com ele no telefone porque você é homem, você cresceu ouvindo dele que homem não chora. Meu filho desligou o telefone, tu pega um pote de sorvete, senta na frente do Netflix e vai chorar 2 horas. Permita-se chorar. Isso é o permitir-se cortar, assim, tá doendo. Então, quando eu digo, como eu falei agora há pouco aqui com a Vivi, no sentido de olhar, existem situações na vida que não há nada a ser feito, você vai ter que passar por aquilo. E não tem um remédio, literalmente, que diminui a dor física. E não, você tá caminhando, você não faz a menor ideia de quando aquela nuvem vai passar. É um tormento na tua cabeça, viva aquele momento. Porque nós somos humanos, a gente não sabe o que fazer o tempo todo. Então é óbvio, Vivi, que é muito mais fácil para mim hoje, 10 anos depois que o problema do pulmão apareceu a primeira vez, eu sentar diante de você num podcast e trazer 10 lições sobre uma pessoa que teve uma doença grave e quase morreu, tá? Chorando ainda, inventa uma selfie aqui, ó. Tô registrando a jornada. Para! A hora que eu soube que eu tava morrendo, eu chorava mais ainda, gente, feito no hospital, não é assim não. Então, olhando daqui para trás é muito mais fácil. Mas eu tive dias que a dor física e a dor emocional eram extremamente desgastantes, que eu literalmente não sabia o que fazer. Existem 2 medos que eu acho que são muito tristes. O medo de morrer, que você falou. É triste porque se você tá com medo de morrer, provavelmente existe uma situação que possa pôr em risco a sua vida e aí é triste. Mas o medo de viver. E o medo de viver, eu acho ele mais triste do que o medo de morrer. Sim. Quando você não aceita chorar lá no banho, entendeu? Deu com o rímel assim, todo bagunçado. Isso, com fundo musical ali no banheiro, musical, tocando na Alexa. Desfazer. Não aceita isso, você não está aceitando ser um ser humano. Você não está aceitando passar pela experiência humana. E a experiência humana, ela é cheia de coisas. É cheia de tristeza, aí tem raiva, aí tem muita alegria, aí tem amor, e tem paixão, e tem... Você não acha que é triste a gente se privar? Total. De viver? Vivi é uma pessoa que morre em vida. Zumbis existenciais. Total. E aí são pessoas, e aí existem estudos sobre isso, que entram aí, por exemplo, nos 5 maiores arrependimentos que uma pessoa tem antes de morrer. Ah, eu amo isso. Gente, uma delas tá assim, é o que eu não fiz, é o que eu deixei de fazer pelo outro, porque... Eu vou dizer uma coisa. Eu fiz porque esperaram de mim. Vivi, hoje quando eu choro por algum motivo que me entristeceu, se alguém que eu amo que seja, tá? Vira pra mim, não chora por isso não. Com muita educação eu respondo, choro sim. Com as lágrimas escorrendo, eu falei, choro sim. Choro sim porque tá tudo bem de chorar. Porque justamente por ter aprendido a olhar para as minhas emoções, a olhar para os meus sentimentos e a entender que tem coisa que foge ao nosso controle nesse planeta de forma cada vez mais clara, eu entendi que tá tudo bem, que essa dor às vezes vai vazar pelos olhos. Que essa dor às vezes, infelizmente, vai beirar a angústia. Fala, meu pai, como é que eu saio daqui? Eu preciso sim de um abraço. Meu marido ele tem um diálogo comigo em algumas situações que é muito engraçado, que a gente desenvolveu assim, Vivi, que dependendo da tristeza, da dor, enfim, da má notícia que eu chego para dar para ele muito sábio, aprendeu a me perguntar assim em certas situações, amor, só para saber, agora você quer só o acolhimento ou você quer um conselho, uma sugestão? Gente, eu amo isso aqui. E eu não sei que programa que eu estive recentemente esses dias que eu dei isso de sugestão. A gente precisa aprender a ser mais prático em algumas coisas. Anne, sério que você e seu marido conversam sobre isso? Sim. E isso facilitou muita coisa no nosso relacionamento. Porque a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher. Mulher, às vezes eu choro e o Lucas me abraça e eu falo assim, lindo, o que é que eu faço? Aí uma vez ele respondeu, não sei. E eu falei, como não sabe? Do mesmo jeito que você não sabe. Do mesmo jeito que você não sabe, eu não sei. A gente não precisa saber agora. Sim, tudo bem não saber. E acho que é essa questão. Há de se admitir que precisa de uma humildade para você se permitir ficar triste. Exatamente. Humildade, porque se você está falando em público, por exemplo, e alguma coisa te emociona, é uma humildade você deixar esse olho marejar. Sim.
É uma Exatamente. humildade você mostrar que aquele assunto ali te vulnerabiliza, Sim. entendeu? E essa oscilação que a tristeza traz, isso não é necessariamente, gente, sinal de alguma doença. Claro que isso pode ir sim para campos mais graves, isso pode virar uma depressão, algo sério, sim, e busque ajuda. E se você tem um mínimo sinal de dúvida, busque ajuda. Tira a dúvida. Exatamente. Mas é assim, a Vivi falou da autora desse livro, eu lembrei de uma história do C.S. Lewis, um escritor que escreveu muitas coisas na área do cristianismo, foi professor em Oxford, enfim, um cara tremendo, falecido já há 50 anos, gosto muito das coisas dele. E ele tem um livro chamado A Anatomia de uma Dor, O Luto em Observação. Eu já li esse livro. Já leu? Ele deve ter Fininho de tudo, ele assim. é bem fininho, é. Eu nunca tinha pensado na perspectiva desse livro. É muito legal. É. E quando eu comprei esse livro, eu tinha comprado vários dele ao mesmo tempo, comecei a ler, não estava rolando, ficou ali, enfim. E eu peguei esse livro para ler quando a minha avó materna faleceu. A gente, depois do sepultamento dela, foi passar uns dias no sul de Minas, onde a gente tinha família, tinha uma casa, e aí na sexta-noite a gente fez o culto, não sei o quê. Comeu cada um pro seu quarto ali, né? Naquele clima mais introspectivo mesmo, mas sentei na minha cama para eu ler, peguei esse livro. Chorava, eu olhava para esse livro, isso aqui! É desse jeito que eu me sinto. E é muito interessante, claro que eu não decorei, mas ele narra ali a história dele com a esposa dele. Quando ele se casou, a esposa dele já era doente, né? Tinha um problema de saúde, não lembro agora qual era. Eu acho que era câncer. Né? Acho que era. E pouco tempo depois que eles casaram, ela faleceu. Era Joy, o nome dela. E ele conta no livro que essa oscilação dele nesse momento do luto era um negócio doido. Porque tinha dias que ele saía na rua e ninguém cumprimentava ele. E eles pensavam assim, gente, eu tô de luto, como é que ninguém me cumprimenta? No dia seguinte, ele saía na rua, as pessoas perguntavam, tudo bem, Lewis, como é que tá? Bom dia. Ele pensava, como é que tá tudo bem? Minha esposa morreu. Nada, Aí no nada dia, tava bom, né? nada. Aí no terceiro dia, assim, ele saía na rua, as pessoas, olha, estamos aqui orando por você. Alguém que acreditasse em Deus, como ele, estamos orando por você, não sei o quê. Aí ele ficava indignado, por que estão olhando com essa cara de tristeza? Então, nada tava bom. Mas é porque era um momento de dor intensa que ele estava vivendo. Então, é também olhar e ver que certas dores, elas não vão durar para sempre. Então, para nós que cremos em Deus, enfim, esse conceito, claro, também por isso. Quando eu digo que não vão durar para sempre, talvez tenha alguém aí assistindo que, mas eu perdi meu filho há 50 anos, ainda dói. Não estou jamais diminuindo sua dor, não é isso. A forma de doer também muda. A forma da gente lidar com a dor, se nós trabalharmos aí sim, Vivi, de uma forma saudável com isso, puxa, eu não estou conseguindo. Já tive gente que conversou comigo e falou, Anne, minha filha faleceu faz 10 anos. Eu travei, eu não saio do lugar. Falei, amiga, você precisa sim de um psiquiatra, você precisa sim de um psicólogo. Anne, mas eu não quero. Falei, mas é questão de necessidade. Você veio conversar comigo, está precisando de ajuda? Falei, a minha área de atuação é essa aqui, eu consigo te ajudar isso aqui, esse profissional é isso aqui, e esse aqui é isso aqui. Precisa. Então é ver que se eu travei a minha vida por conta disso, Vivi... Imagina... Pode falar. Não, pode terminar. Não, é que se eu travei a minha vida por conta disso, então assim, eu preciso ir em busca de uma ajuda, porque tudo bem, aquilo dói. Então assim, se a gente for entrar na história do que eu falei, na história do problema de saúde que eu tive, se eu começar a falar com vocês em detalhes, e isso foi algo inclusive que eu aprendi cuidando das minhas emoções no meio de tudo isso, às 3 da tarde entrou uma pessoa e aí foi desse jeito, e aquela injeção, e eu lembro daquela dor, não sei o quê. Daqui a pouco eu tô chorando. Até porque existem sim informações a respeito de que alguém que viveu um trauma, quando você olha para isso e vai se apegando e revivendo os detalhes, aquilo dói da mesma forma. Então a gente não precisa, a gente pode inclusive contar bênçãos e testemunhas e vitórias de algo, de dores, enfim, sem ficar relatando os detalhes, e porque o médico, porque ele entrou e vamos superar, vamos falar disso aí também de uma outra forma. Porque senão, se eu for ficar olhando, caramba, isso dói sim. É que você escolhe dar uma outra cor. Exato. Isso eu acho importante. Eu fui internada, se você está descobrindo isso agora, eu tive uma internação psiquiátrica porque eu sou bipolar. Eu demorei muitos anos para falar sobre isso, não sobre a internação, mas para falar sobre a bipolaridade. E era uma coisa que eu tinha muito medo de como ia ressoar nas pessoas. Mas depois eu percebi que o que mais fez diferença foi em mim. E o que eu achei que seria grande, na verdade, se tornou pequeno. Então hoje eu consigo falar, eu tive uma internação psiquiátrica. Tenho prazer em lembrar dela? De jeito nenhum. Jovens. Meus jovens. Caros. São cada detalhe que só por Deus, sabe?
Mas eu olho para aquilo e falo assim, doeu, mas fez parte da história. Uhum. Não parece mais aquela coisa gigantesca. E Sim. aquela coisa que você tá aí guardando para você e não compartilha com ninguém, essa dor que você tá sentindo, quando ela fica só aqui dentro, a sensação é que ela Ela é um monstro. ela é um monstro. Ela é gigantesca. Não é igual o exemplo que eu dei agora há pouco das redes sociais, né? Tem que chegar lá e ficar expondo tudo. Não é isso. Mas assim, quanto mais eu guardo sobre uma dor, sobre um problema, me recusando a falar sobre ele, me recusando a dar nome aos bois. Eu tô com raiva disso sim, eu fiquei magoada com isso aqui sim, isso aqui me entristeceu sim. Chamar as coisas pelo devido nome e aprender a lidar com elas, e esse processo de aprender a lidar, como a gente falou aqui, pode passar por momentos que eu não faço ideia do que fazer. Hoje eu vou levantar, escovar o dente, tomar um banho, lavar o cabelo e eu vou trabalhar. É isso, beleza. Você venceu um dia, tem dia que é desse jeito. Então, nesse processo, Vivi, quanto menos eu falo, o efeito é exatamente o contrário do que a gente deseja, mais eu valorizo, entende? São os dois extremos que você falou. Eu posso valorizar deixando de falar, porque é uma bexiga que vai inflando aqui dentro, é um monstro, é um Sansão gigante que vai crescendo aqui, como no outro aspecto também, de falar demais e sair falando, não sei o que, não, eu tô querendo, eu quero crescer, eu quero só falar sobre isso também, é um pouco esquisito a pessoa que, eu falo assim, se você só fala sobre aquilo, também está querendo um pouco de atenção, então também vamos buscar um profissional para te ajudar nisso, para resolver isso aqui. Leia. Pode parecer contraintuitivo, mas Wegener e Wenslaff concluíram que lutar contra a tristeza tem, na verdade, o poder de exacerbá-la. Que é exatamente o que você está falando. Quanto mais você esconder, quanto mais você... E assim, tem pessoas que se sobrecarregam de trabalho e acham que se passarem um dia sem nem pensar naquilo, elas vão conseguir passar por essa dor de uma maneira mais saudável. Não vão. Sim. Se eu me mantiver ocupada, eu não vou pensar na dor. E aí é por isso que muita gente, Vivi, você com certeza já atendeu gente desse tipo, desse perfil como médica, assim, a pessoa passa o dia ocupada, chega à noite ela não consegue o quê? Dormir. De jeito nenhum. Porque foi a hora que ela parou. Porque então nessa hora que eu mantive o dia ocupado, eu ajudei meus netos, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fui, busquei, ajudei nos projetos da igreja, da comunidade, da ONG. A hora que todo mundo apagou a luz e eu deitei a cabeça no travesseiro, passou a anestesia. Minha filha, o monstro do Lago Ness sai de dentro do guarda-roupa aqui na minha cabeça. Ó. Oi, eu tô aqui, você não vai conversar comigo? É o momento que passa a anestesia, né? Nossa, aí eu desespero. Aí vira aquela bola de neve, porque uma noite de sono é extremamente importante, tem impacto sobre o nosso emocional e sobre o nosso físico. Daqui a pouco tá baixando tua imunidade, você não dorme direito. Mas eu tô comendo bem? Eu tô tomando vitaminas? Filha, tua noite de sono tá zoada. Você não tá cuidando do todo. Você não tá olhando pra tristeza, a gente precisa aprender a olhar a tristeza nos olhos. Isso aqui tá doendo muito, isso aqui tá me desgastando, eu preciso de ajuda. E o preciso de ajuda passa, assim, por buscar ajuda profissional, buscar ajuda do seu marido, de uma amiga que você confia. Não é que você tem que sair abrindo e expondo tudo pra todo mundo. É, inclusive, saber na porta de quem bater. Mas é um ser humano confiável, né? Exatamente. E às vezes, a tristeza, ela vem com um combo de raiva. Às vezes mesmo. Às vezes a tristeza vem acompanhada junto com a raiva, e a raiva vai precisar aí do perdão. E a pessoa, ela não consegue, eu gosto dessa expressão, liberar o perdão, se ela não tiver, às vezes, uma cosmovisão que justifique. Sim. Por isso a espiritualidade é muito importante, a despeito da religião da pessoa, mas a espiritualidade é no sentido de transcender, é saber que eu sou um ser humano, que não sou melhor do que ninguém. E que eu sou passivo dos mesmos erros que aquela pessoa cometeu pra comigo, né? Exato. Porque às vezes a gente olha pro erro da pessoa e fala assim, eu jamais faria isso. Então a gente acha um absurdo, e muitas vezes é um absurdo mesmo que a pessoa fez com a gente. Mas também é um absurdo a gente achar que a gente nunca faria. Às vezes naquela posição, naquela situação, você faria igual, né? Sim. E às vezes naquela posição você não faria, mas uma outra você faria. E aí quando eu trago essa frase, né? Eu não faria tal coisa no lugar da pessoa, você não estava no lugar da pessoa, você não é a pessoa, vocês talvez não tenham os mesmos valores, os mesmos princípios, vocês não tiveram a mesma criação. Então o que você valoriza, o outro não valoriza. E aí eu viro o que é natural e é um desafio para o ser humano, né, Vivi? Um ponto de referência. Então, eu não faria, então, eu no lugar dele faria. Eu penso o seguinte, nos últimos anos eu tenho dito assim,
Quando você pensar em falar, ou se você chegar a falar assim, eu no lugar de fulano faria melhor, faz melhor no teu lugar. Com todo respeito, começa a calar a boca. Pega elimina a fofoca. Levanta e vai fazer a tua atividade física, como a Vivi posta todo dia ela fazendo, com vontade, sem vontade, com gosto, sem gosto. Vai fazer um arrozinho hoje, fresquinho, ao invés de pedir marmita todo dia. Você tem uma lista de coisas, eu tenho certeza, para ajustar na tua vida, que você pode fazer melhor diante de onde você está, ao invés de querer controlar o outro. E aí, Vivi, se você me permite, eu quero dar uma cutucadinha aqui no mundo dos cristãos. Por favor. Você já trouxe isso aí, só eu estava pensando, que você trouxe aí o ponto da raiva. Assim como muita gente cresceu ouvindo, menina bonita não chora, homem não chora, enfim, muitos cristãos cresceram ouvindo coisas também nesse sentido. Ai, você não pode chorar por isso, porque Jesus fica triste. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Exatamente, um hino inclusive que tem isso. E tem muitos versos na Bíblia que falam da importância da alegria, tá? Então assim, não tô tirando lugar, mas não é o foco aqui do programa de hoje. Agora, Vivi, tem gente também que passando aqui pela raiva, como você trouxe, as pessoas trazem assim, você não pode ficar com raiva por causa disso. Ficar com raiva é pecado. Não é pecado ficar com raiva. Tome! Não é. Anny, de onde você está tirando isso? Da palavra do Senhor. Irai-vos, mas não pequeis. Deus sabe que tem coisa que gera raiva, sim. Deus sente raiva do pecado. Ele não sente raiva do pecador. São coisas diferentes. Então, tem coisa que vai gerar raiva. A questão é o que eu vou fazer depois disso. Assim como a questão é o que eu vou fazer com a tristeza que eu estou sentindo. Pera, eu acho que Deus sente raiva do pecador. Então manda, Ele vamos concordar e discordar. Eu tô tentando lembrar de alguma frase dele dizendo que ele se irou com... Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Ele se irou contra os ninivitas, por exemplo. Ah, tá, ok. Ele se ira com a gente, mas Deus, na sua ira, ele é misericordioso. Sim. Então eu acredito que isso é até uma mensagem pra gente assim. Às vezes a gente quer, você fez uma coisa pra mim, aí eu tô brava. Como é que eu vou ficar brava com o que você fez, mas não vou ficar brava com você? Eu vou ficar brava com tudo. Vou ficar brava com você, eu vou ficar brava com o que você fez. Você tá com raiva de mim? De você, mas como é que você vai agir a partir dali? Mas tá tudo bem, porque aí faz parte do relacionamento. Do meu jeito faz parte do relacionamento com Deus, faz parte do relacionamento com o ser humano. E a gente meio que deu uma demonizada nisso. Total. Ixi, fulano tá bravo comigo. Não pode ficar bravo, eu não posso ficar bravo. Mas você tá bravo comigo, não pode ficar bravo. Como eu vou conviver com 8 bilhões de pessoas sem nunca ficar brava? Eu não vou ficar brava. Sendo que eu tenho meus gostos, eu tenho minhas irritações, eu tenho problema com barulho, eu tenho um monte de questões. Não, cada um de nós tem as questões. Então pode e deve ficar bravo. Fiquem bravos sim. A questão é o que eu faço com essa situação. Então, eu tô com raiva, eu vou deixar a raiva subir na cabeça, eu vou fazer besteira, eu vou fazer o quê? Tá, ó, tu me dá 24 horas aqui, luta box. Nós vamos, entendeu? Dá os seus murrinhos aí no saco de boxe da Vivi. Nós vamos voltar nisso aqui amanhã. Gente, isso aqui também é maturidade. Eu acho. Isso aqui, às vezes, não é nem maturidade, é um mínimo de sanidade. Viviane, Viviane, não consigo conversar contigo agora. A gente pode falar disso aqui semana que vem. Eu tenho uma confissão pra fazer. Ixi, é a meu respeito? Não. Ufa, então anda. Eu tenho muita dificuldade de respeitar o tempo do outro? O tempo do outro. Porque, por exemplo, o Lucas, ele é mais quieto. Uhum. Então, quando eu tô brava e tudo mais, ele fica do tipo assim, vamos dar uma segurada aí. E aí eu quero, às vezes, já saber a resposta, qual é a conclusão, qual vai ser, o que vai desenrolar disso. E, gente, não pode. Uhum. A gente tem que respeitar essa necessidade do outro, de esperar um pouco, porque justamente você vai arrumar mais trabalho se você desrespeitar isso. Sim. Inclusive, não só da raiva, mas isso também serve pra tristeza. Mas a pessoa tem que falar. Vocês acabaram de dizer que tem que buscar alguém de confiança. Meu filho tem que pôr pra... Dá uma segurada você também, filha. Você quer pôr pra fora, você busca. Liga pra tua comadre, pro teu vizinho. Vai conversar com outra pessoa. Liga pra psicóloga, arranja uma hora extra essa semana. Justo. Tá certo? Mas é respeitar. Se o ritmo do teu filho, do teu marido é tipo, eu preciso desse dia. Hoje eu tô triste e eu quero ficar quieto. Eu vou dormir mais cedo, hoje eu não quero jantar, mas vai adoecer se não jantar. Não, ninguém vai morrer de ficar uma noite sem jantar, tá? Ninguém aqui, nós que nos alimentamos de uma forma mais constante, digamos assim, tá? Não vai, não. Dá espaço pro outro. Isso é maturidade, isso é desenvolver o respeito, por mais desafiador que seja,
como a Vivi falou que é para ela. Então, eu tô deixando o outro, e às vezes é assim, né? Como eu dei o meu exemplo agora há pouco, com meu marido tinha vez que era só estar do lado. Às vezes a gente não tem o que fazer. Às vezes o outro, Vivi, já desabafou da tristeza dele, ele já falou, ele tá buscando as ajudas necessárias, um profissional A, B e C. Às vezes, gente, a única coisa a se fazer é esperar o tempo passar. Nossa, e é difícil, né? Mas demais da É conta. muito difícil, meu pai do céu. Eu prefiro que peça pra eu cozinhar alguma coisa, porque eu não sou da cozinha, sabe? Tá. Mas que você me peça pra cozinhar um negócio que tem que ficar marinando horas e fazer uma coisa difícil do que pedir. Mexe o caldeirão 12 horas você ali. Você pede pra eu esperar, eu arrepio até a espinha. Tanto que eu falo com Deus, eu falo, Senhor, me ensina a ter paciência, a esperar, a te esperar, sabe? Porque esperar o processo do outro dói também. Sim. Porque a gente lida com a nossa impotência, você quer fazer alguma coisa, né? Não, e mesmo esperar o nosso processo, né, Vivi? Dessas situações variadas que você colocou, você trouxe aí o exemplo de uma tristeza que é aceitável, que seja a questão de um divórcio, mas existem pessoas que, nossa, isso aí tá, a pessoa tá desse jeito há 20 anos. Nossa, mas não aguento mais, hein? Tá bom, a pessoa podia ter buscado uma ajuda, não buscou, mas eu do lado de cá também já tô tripudiando em cima da pessoa. Entendeu? Então, e gente, cada caso vai ser um caso. Eu já tive a amiga que eu literalmente pus dentro do carro, vamos no psiquiatra sim. Marquei a consulta, nós vamos lá, se você quiser eu entro com você, senão eu espero do lado de fora. Tem gente que é assim, tem gente que não aceita isso. E tá tudo bem, você vai continuar orando pela pessoa dentro da tua crença, se você acredita em Deus, enfim, você vai mandar um WhatsApp com um vídeo. Eu já vi gente que funcionava bem dessa forma. Anne, fulano não me ouve muito, mas se eu mando um vídeo dizendo assim, nossa, esse vídeo me ajudou demais, aí a pessoa ouve, ela assiste e fala, a pessoa tá precisando mudar, serviu pra ela, que bom que ela assistiu, eu vou assistir. É um ar de arrogância, ok? Mas é alguma coisa boa que tá entrando ali também, entendeu? Eu já atendi uma pessoa que ela tinha enxaqueca crônica. E era uma enxaqueca, assim, que coitada, ia pro hospital direto, né? E aí, quando eu fui ver o prontuário dela, muitos medicamentos, há muito tempo tomando, e eu falei assim, você lembra quando começou a sua enxaqueca? Ah, tantos anos. Não. Você lembra do dia? Aí, o que você espera? Que a pessoa não se lembre, né? Ela disse, lembra. Pensei na hora, tá aí. Eu falei, o que aconteceu? No dia anterior, aí ela teve dificuldade de falar, começou a chorar. Eu falei, tá tudo bem, a hora que a senhora conseguir. Seu tempo. Meu filho cometeu suicídio. Ele era jovem. E aí, depois disso, nunca mais. E aí eu perguntei pra ela, o que a senhora sente em relação a isso? E pode parecer uma pergunta óbvia. Porque você sente o quê? Ela pode falar tristeza, raiva, ela pode falar qualquer coisa. Ela falou, eu sinto culpa. Daí eu falei, não tô falando que a sua dor de cabeça não é de verdade, ela é de verdade. Mas onde é que tá a raiz dela? Mas ela é a sua culpa. E a gente precisa lidar com essa culpa. Sim. Vamos lidar com essa culpa? E aí começamos a conversar e tudo mais. Eu queria chegar aqui e falar assim, ela melhorou para sempre da enxaqueca. Mas não foi isso que aconteceu. Ela foi melhorando a intensidade dos episódios e melhorando a frequência dos episódios. Mas ela continuou tendo a enxaqueca. Mas só de poder trazer algum alívio, alguma melhora já é melhora. Você sabe que quando esse assunto que a gente tá falando, que a gente é tão sério, tão importante, que ele pode te ajudar a ser diferença na vida de alguém. De você ser a presença numa hora em que é necessária, de você ser o silêncio numa hora que é necessário, de você ser uma voz na hora que é necessário. Sabe? Você saber se portar ao lado de alguém que está triste e você saber lidar com a sua própria tristeza. Sim. E eu acho, Vivi, que assim, a dor é uma das maiores professoras que nós temos, se a gente permitir isso. Existe um livro que ele é muito famoso, ele é antigo, chamado Picos e Vales. Não sei se você já leu. Não. Eu esqueci o nome do autor. Spencer Johnson, o nome do autor. Que é o mesmo autor daquele livro antiquíssimo também, Quem Mexeu no Meu Queijo. Sei! Sabe? É o mesmo autor. É muito legal, não vou dar spoiler, mas assim, uma coisa que eu trago desse livro nós sempre teremos picos na vida e nós sempre teremos vales. É impossível que a gente fique o tempo todo no pico e também não dá pra gente ficar o tempo todo no vale, mas nas mais diversas situações. Eu sei bem. Então, uma coisa que o autor traz ali, ele escreve de uma forma muito leve e ao mesmo tempo profunda, é muito legal a forma como ele escreve ali. A forma como você passa pelos vales, olha isso aqui, determina quanto tempo você fica no próximo pico. Tome! E como você vai desfrutar desse pico.
Demais. E a forma como você age quando você está no pico determina quanto tempo você fica no próximo vale e como você vai reagir ali. Um exemplo prático, puxa, eu ganhei uma herança de uma tia-avó que me deixou 2 bilhões de dólares. Tô no pico do financeiro agora. Maravilha! Se eu torrar isso aqui em um mês, ninguém é capaz. É capaz. Se eu torrar isso aqui em um mês, eu tô entrando num vale financeiro, certo? A forma como eu agi aqui determina quanto... Tá, eu torrei tudo? Já é ruim. Eu torrei tudo e ainda criei uma dívida de 2 bilhões de dólares, exatamente a mesma. Você tá entendendo? Quanto tempo eu vou passar nesse vale cavando para pagar essa dívida? Ok. Eu tô no vale passando um problema, um familiar, um problema, o que quer que seja. A forma como eu lido com esse vale determina quanto tempo eu fico ali, como o que eu aprendo para passar mais tempo no pico. Então, olha como é importante uma série de coisas sobre tristeza. Tem dia que não tem nada mesmo só para fazer, tem dia que é respeitar que tá doendo mesmo e acabou. Agora, uma coisa que para mim, Vivi, pelas minhas experiências e por trabalhar atendendo gente, por conviver com pessoa, como eu falei que a dor é uma excelente professora, se a gente permitir, é a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com isso? Para mim, Anne, uma das, eu não vou dizer válvulas de escape, porque não, a gente não tá falando de fugir da tristeza, mas um dos momentos de respiro, assim, de botar a cabeça para fora d'água e conseguir trazer um pouco mais de fôlego para continuar a viver nesse mar, naquele mergulho da tristeza, do problema naquele momento, o que eu posso aprender com isso daqui? E cada vez que eu olho para cada problema, cada desafio, cada vale que eu passei, para as lições que eu aprendi, a minha forma de lidar com a dor dos outros, ela é mais humana. Totalmente verdade. Isso se eu aprendi lições ali. Porque se eu cruzei os braços, mimadinha, tá doendo, ninguém sabe o que eu tô passando, eu vou ficar aqui resmungando da vida, com todo respeito, misericórdia. Não dá. Então, tudo bem, você tira aí tua meia hora pra chorar hoje, amanhã tu caminha meia hora, chora mais meia hora. Ok, cada um tem um ritmo e um formato, mas isso aqui, Vivi, é tremendamente libertador. E isso aqui é construir a escada da maturidade, ao meu ver. Então, você, por exemplo, compartilhou hoje algo de si, que pra você era difícil, não sei o quê, assim, já vem compartilhando. Digo, é como você falou, pra quem talvez não saiba, né? Então, o que você vinha passando, o que você viveu, tá... Hoje a tua forma de olhar para isso, pelo que você vem compartilhando, ela tem sido aprimorada. Provável pacientes que chegam para você que tenham esse diagnóstico, ou não o mesmo diagnóstico, mas coisas parecidas, é de uma forma diferente. Então, por exemplo, por ter tido uma dor crônica por muito tempo, física, eu vou te dizer uma coisa, eu não brinco com a dor dos outros. De jeito nenhum, com dor física específica. Aí, mas a pessoa, a pessoa pode ser uma chata, uma cri-cri, pode ser um monte de coisa. Não é você que tá sentindo, né? Exatamente. Até porque tinha momentos que eu tava ali sentindo a dor e que ninguém fazia ideia. E as pessoas mais próximas de mim, Anne, o que eu posso fazer por você? Nada. É desesperador. Você sabe que no outro não pode fazer nada. O outro pode... Nada. Tem horas que enfrentar, sim, aquele caminho ali. Mas deixa eu começar a perguntar pra mim, e isso era algo... Eu falei aqui em Deus algumas vezes, a Vivi sabe, eu tenho a mesma fé que ela, acredito no mesmo Deus. Eu creio, sim, que Deus pode usar tudo como um combustível, como matéria-prima, eu gosto de dizer assim, para algo melhor, tá? Aí a gente está dizendo que Deus é tirano, é masoquista, não é nada disso aí, não. É a misericórdia dele pegando as dores da vida e nos dando lições preciosas, assim por diante. Então eu escolhi em muitos momentos, Vivi, eu literalmente, de forma racional, eu escolhi a crer. Falei, Deus vai usar isso aqui para alguma coisa. Eu não sei o que vai sair daqui, mas alguma coisa boa vai sair daqui. E eu passava a pensar, tá, o que eu posso aprender com isso? Que lição eu posso tirar disso aqui? Tem o texto de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, todas as coisas cooperam, então tudo que aconteceu vai ser pro meu bem. Mas o que é esse bem? Esse bem não necessariamente é o legal, mas é a salvação. Sim. E aí eu gosto de dizer assim, não é todas as coisas cooperam para o bom daqueles que amam a Deus. Sabe o bom? O bem, o bom? O bom. Tá lá no bom. Às vezes não é o bom, cara, mas é o bem. É para sua salvação, sabe? Sim. Então ele permite que mesmo em meio à dor isso aconteça. Uma coisa que eu queria falar é que às vezes a gente acha que a tristeza ela é um intruso. Sim. E se você for considerar na cosmovisão bíblica, o pecado é o intruso mesmo e tudo que vem com ele é o intruso. Sim. Mas a tristeza, ela não é um inquilino que não é querido. Ela faz parte da experiência humana, como eu já disse. Então, você compartilhar a sua experiência comigo não faz de você um peso para mim.
Isso é importante falar, porque tem gente que não compartilha a tristeza porque justamente está há anos. Uhum. E aí fala assim, ninguém mais aguenta, ninguém mais vai querer ouvir, mas assim, com a pessoa certa e do jeito certo, você não se torna um peso. Você Sim. é só uma pessoa. Então você pode falar, eu tô triste, não tenha medo de ser um peso para aquelas pessoas que te amam. Então, deixa as pessoas que te amam te amarem. Dá para elas essa possibilidade, porque se você guarda tudo para você tá privando as pessoas que te amam de serem úteis para você. E assim, Vivi, tem uma coisa que meu marido me falou quando a gente namorava ainda, não lembro o que a gente estava falando. E que é como se, nossa, eu entendi. Tem coisa que vai dar trabalho, sim. Então, entender... O Lucas fala isso, eu falo, Lucas, eu dou trabalho a ele. Dá trabalho. Entendeu? Eu dou trabalho pro meu marido, é assim que funciona. E meu marido falou na época, falou, Anne, tem coisa que vai dar trabalho, sim. E quando a gente se ama, né, as pessoas que se amam, que se relacionam, a gente dá trabalho uns pros outros, sim. Duas coisas que me vêm à mente aqui que eu quero compartilhar. Quando eu voltei da primeira vez que eu fui pro hospital, que foi a vez que eu quase morri desse problema do pulmão, eu não podia um monte de coisa, né? Tanto que o médico passou de proibições, quanto de coisas físicas que eu não conseguia fazer. Aí eu cheguei do hospital, eu sou daquele grupo que chegou do hospital e é pro banho, né? Então, vamos lá, tomar banho, não sei o quê. E aí, eu fui pro quarto que eu dormia para pegar a toalha. A porta do meu quarto estava aberta. Quando a minha irmã me vê, passa no corredor e me vê, nessa época nós duas morávamos na casa da minha mãe, né? Nenhuma de nós éramos casadas, enfim. Ela me vê levantando os braços, tentando esticar na parte de cima do guarda-roupa para pegar a toalha. Quando ela vê isso, ela me dá uma bronca. Ela ficou brava, que só quem conhece velhice sabe. Aí ela foi, pegou, o que você tá fazendo? Eu tô pegando toalha pra tomar banho. Ela foi lá, pegou a toalha e falou, ó, vamos alinhar um negócio aqui. Por que você tá fazendo isso? Eu falei, eu não quero dar trabalho. Aí já comecei a chorar. Ela falou, Annelise, vai dar trabalho sim. Vai dar trabalho sim, faz parte da tua recuperação, tem coisa que você não consegue fazer nesse momento. E vai ser mais fácil para todos nós da família se você pedir ajuda ao invés de inventar fazer coisa que pode piorar a sua situação. Estamos alinhados? Segura essa manga. Alinhadíssimos. E a segunda coisa que me vem à mente, eu gostei muito dessa expressão que você usou, Vivi, muita gente tem a tristeza como um intruso. Uhum. Me lembrou daquele desenho, animação, nunca sei os nomes técnicos aí direito para isso, o Divertidamente. Que muita gente, eu sei que também já assistiu, se você não assistiu, vale a pena assistir. Tem um quadrinho ali atrás do Divertidamente, olha, ó. Ai, que demais. Eu quero assistir o novo, que eu não assisti ainda, que eu soube que agora tem ansiedade. O quinto elemento, o mundo que vivemos, né? Mas um dos elementos que mora ali na sala de comando, no cérebro da menina, é a tristeza, né? E que ela é bom exemplo. Não, é excelente. E ela é sempre rejeitada, deixada de canto, não serve pra nada. No final das contas, não vou dar spoiler se você ainda não assistiu, vai assistir. Mas quem resolve muitos dos problemas importantes, quem é? É a tristeza. É a tristeza, não é a alegria. Porque ela é necessária, a tristeza é necessária. Até porque tem muita gente que mascara a tristeza com a alegria. Eu tô sempre feliz, a vida é divertida, é maravilhosa. Por dentro você tá um mofo, filha. A umidade tomou conta de você. Tem que derrubar a parede, não dá nem pra restaurar isso aqui, não. Então, Anne, você tá triste? Tô. É isso aí. E a vida é assim. Não fica triste, porque senão você vai ficar doente. Pode acontecer, mas nesse momento aqui, ó, eu vou me permitir chorar. E aí, Vivi, assim, uma coisa que eu fui aprendendo, essa questão do autoconhecimento, de lidar com outros. Um recurso meu. Dependendo de, eu vou ter que encontrar fulano, eu vou em tal lugar, hoje eu não estou bem, mas eu preciso fazer tal coisa, vida adulta, né? Eu tenho tal compromisso, ou vamos em tal lugar. Dependendo da situação, se for possível, eu sei que fulano vai estar ali, e fulano é daquele, o viver do bom cristão tem que ser alegre. Você não pode chorar, hein? Deus fez um milagre, você tá viva, restaurou o pulmão, tá chorando por quê? Às vezes um motivo é outro. Moça bonita. Gente, eu não vou naquele lugar, eu não vou na casa daquela pessoa. E não é que eu não vou nunca mais, hoje eu não vou. Porque hoje eu estou triste e eu estou entendendo, por me conhecer cada vez mais, qual é o meu limite nesse aspecto, qual é aquele, onde é que eu vou, de que jeito que eu ajo, que ajuda que eu preciso buscar. Então, hoje é aqui que eu preciso ficar. Então, até a minha forma de me comunicar com meu marido, passando por esse processo, por exemplo, da saúde, Vivi, mudou. Então, eu não preciso ficar dizendo um monte de coisa e algo que ele me facilitou também. Que isso começou antes de eu conhecer, né, meu marido. Então, chegou num ponto, depois de um dado momento, que eu ficava assim pra ele cheio de dedos. É porque eu tô com dor, e aí eu não tô fazendo tal coisa. Ele falou, vamos resumir o seguinte? Tá tudo bem. Eu não tô te acusando que você tá com dor.
Eu sei que você não é uma pessoa folgada. É que eu não quero parecer um folgado. Eu te conheço. Eu sei que você não é folgada. Você não quer ser um... Eu conheço você. Então eu sei que você tá assim, é porque você não consegue. E eu não quero que você se desgaste de ficar falando do que nesse momento te desgasta falar. Então, ó, precisa de alguma coisa, você pede. Acabou. Eu fico pensando nas pessoas que não têm esse tipo de apoio. Porque tem muita gente, tenho Ah, certeza, dói que mais, vai com assistir e vai falar assim, mas eu não tenho quem me compreenda, mas eu não tenho... Ó, uma coisa muito importante pra você. Você se dá o devido respeito pra essa dor. Porque Tá no ponto. pode ser que 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita invalidem a sua dor. Pode. Mas quem tem que saber o que tá doendo, por que tá doendo é você. É mais difícil, claro, quando a gente não tem outras pessoas, mas você não precisa do outro para validar a sua dor. Você não precisa que outra pessoa fale assim, ah, não, pode sofrer sim, esse sofrimento você passou. Uhum. Isso aí é difícil. Se tá difícil para você, está difícil para você. Você não precisa do outro para poder falar isso daí. A gente entrou num ponto agora muito bom, que é o que fazer quando a gente então está com essas dores, que é a nossa parte final. Eu queria dar uma lida aqui no sumário, que é assim, ó. Como cuidar de nós mesmos quando estamos tristes? Primeiro, não resista. A gente já falou isso, né? Sim. Se tá triste, para de ficar fingindo que tá feliz. Assume que tá ruim mesmo o negócio. Baixa as expectativas. As coisas não vão acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Quando você tá triste, você não consegue trabalhar igual, você não consegue fazer tudo igual. Exato. Vá no seu tempo, seja gentil, evite as privações e evite os excessos. Também cuidado com o seu comportamento, para você também não sair completamente do convívio social e também não fingir que nada tá acontecendo e entrar nesse convívio social. Sinta a raiva, se for o caso, que é o que vem com o combo. Exato. Como falar sobre a tristeza? Livre-se da vergonha. Então, a gente falou de humildade. Não se desculpe por seus sentimentos. Parar com isso. Jamais. Ai, ó, desculpa para voltar de novo nesse assunto, né? Por causa do luto do seu pai. Vem com essa não, ninguém tá sentindo a sua dor, não sabe como é que é, então... Já chega, eu preciso falar sobre isso. Falar, eu preciso de ajuda, hoje eu não estou bem. A síndrome do topo, que é de achar que você vai ficar sempre no topo, o pastor Robson sempre fala da síndrome da linha reta, que a gente acha que a nossa vida vai ser uma coisa assim, de conquistas, só que a gente não conta com isso aqui. A zona que se instala, né? E a gente tem essa síndrome também do topo, que é achar que a sua vida sempre vai estar no auge e quando acontece alguma coisa triste você fica desestabilizado. Explore outros pontos de vista, então conversar com outras pessoas mostra outras maneiras, buscar ajuda profissional, quando é o caso. E só fazer um adendo aqui, vai. Eu acho que esses últimos 2 pontos que você leu, eles também se entrelaçam, porque às vezes quem está passando pela tristeza já está sim num nível que já deveria ter buscado ajuda profissional, mas a pessoa não está enxergando isso. Então, quando eu converso com alguém, com um amigo, com um primo, enfim, alguém que eu tenho essa intimidade, às vezes a pessoa que vai me dar o feedback fala, ó, Joãozinho, conversa com alguém, cara, marca um psicólogo, eu tô achando que você tá precisando de uma ajuda, enfim, então não leva pro lado pessoal, no sentido, o fulano não me ama, disse que eu não tô bem da cabeça, não foi isso que ele disse. É justamente por te amar que ele tá te dando um toque. Eu costumo dar o exemplo, Vivi, para quem dirige, quando a gente está na direção de um ônibus, um carro, o que quer que seja, a gente tem os pontos cegos, né? A gente tem os lugares que a gente não enxerga. Então, é muito comum, muito comum, quando eu tô atendendo os meus clientes, aqui na câmera, aqui no computador, e vem pra mim e fala assim, caramba, como é que eu não enxerguei isso antes? Anne do céu, eu não tinha enxergado isso aqui. E aí eu dou esse exemplo, eu falo, muitas vezes, é só quando a gente tá na frente, ok, de alguém que nos conhece, mas a gente também tá com a guarda baixa, com humildade para ouvir, mas às vezes é só com um profissional, Vivi, que eu vou enxergar que tá vindo um motoboy aqui à minha direita, que o ônibus tá quase me atravessando à esquerda, que tá no meu ponto cego. O acidente vai acontecer. E é esse profissional que vai dizer, desvia, recalcula a rota aí nesse Waze, vai agora pra faixa da direita. Exatamente. Nós vamos entrar com essa medicação agora, mas eu não quero. Ele falou, não queria internação. Mas em certa medida, por favor, me corrija se eu estiver errada. O que te salvou, por pior que tenha sido, no sentido de não gostar de estar ali, sem dúvida, foi esses 30 dias off. Foi, sem dúvida. Então, assim, eu não quero medicação, ninguém tá dizendo que é pra sempre, criatura. Acha um médico centrado, pede indicação, olha uma aqui maravilhosa na tua frente. Olha, mentora, bem aqui. Tamo aqui, ó, juntando as duas, vamos botar no eixo. Achei ótimo. Depois ele fala, o que fazer quando estamos tristes? Tome suas vitaminas culturais. É um capítulo que fala sobre você colocar mais arte na vida.
Que legal. Principalmente pessoas que são muito intelectuais, que cresceram muito acadêmicas, ouvir mais música e teatro, e onde você quiser, sei lá, para você poder ter mais contato com cultura, né? Uhum. Leia de tudo e mais um pouco, aproveitar para ler. Sim. Sair de casa e mexer o corpo, então fazer exercício físico, faça algo por alguém. E aí eu acho que esse faça algo por alguém é muito, muito importante. Ótimo. Eu não tô falando que em toda tristeza que você sentir, você vai pegar essa tristeza e já vai ajudar alguém. Você pode passar pelo seu momento de sentir a sua dor e ficar ali com você, seu momento. Mas uma vez que você fez isso, que você sentiu essa dor, você levanta e anda, meu querido. Exatamente. A minha mãe costuma dar o exemplo, você falou isso, eu lembrei disso agora. Na Bíblia conta a história que a sogra, conta 2 versos, né? Que a sogra de Pedro estava doente, né? E quando Jesus chega com os discípulos, ela estava, se não me engano, tá escrito que ela estava com febre, que ela estava doente, alguma coisa assim. Jesus foi lá, falou com a mulher ficou curada. Gente, é na linha seguinte que a sogra de Pedro levanta e vai pra cozinha preparar uma refeição. Não tinha pensado nisso. Não, você não é um negócio assim, tá, deixa eu ver aqui se eu tô bem, pra daqui uma semana eu vou pensar em fazer um cardápio, daqui um mês eu agendo pra Jesus voltar com o... Não, a mulher foi curada, a mulher levantou e foi pra cozinha. Então é esse eu levanto e anda. Então, assim, gente, de novo, a gente acabou de passar o programa inteiro falando sobre isso. Existem tempos, existem desafios, tem um monte de coisa, tem processos, mas eu também não posso me apegar tanto à jornada para achar que essa aqui é a jornada da vida toda. Ah, Anne, mas você não conhece a minha história, eu tô aqui assistindo, eu tive uma perna amputada. Tá bom, mas você não é uma perna. E com todo respeito, você não é o resto do corpo que ficou. Você é mais do que isso. Senão você não tava aqui, meu filho. Já estava enterradinho 7 palmos abaixo da terra, ou cremado em algum vaso. E ouçam isso com muito carinho, gente, porque isso que ela tá falando é muito valioso. Às vezes você se ofende e fala assim, nossa, como? Mas eu perdi a perna e tal. Ninguém tá diminuindo a sua dor. O que a gente tá dizendo aqui é que a gente atende pessoas, a gente tem as nossas dores. Muitas, e a gente tem experiência com a experiência humana. E a gente tá dizendo que é possível você ser um ser humano que vive tristezas, vive dificuldades que parecem intransponíveis e ainda assim você ser capaz de viver uma vida significativa, que é o mais importante. Não é uma vida de todo sucesso, não é uma vida de que eu vou ficar em evidência, que não necessariamente é essa vida que eu tô falando. Eu tô falando, às vezes, de uma vida significativa dentro de casa. Sim, é bem isso. De você que é mãe e perdeu uma perna, e agora, como é que eu vou ser mãe sem minha perna? Exatamente. Você vai conseguir. Você não é... Eu tenho uma tia, a irmã mais nova da minha mãe, que ela brinca assim, né? A gente brinca em família. Que vários ali, cada um problema. A minha tia com diabetes, é o problema no pé, eu, o pulmão, a outra tia, o câncer no colo do útero, minha mãe ficou cega um período. Ela fica assim, Annelise, juntar cada órgão da família que a gente monta um corpo novo. Que o Senhor vai agir, que eu falei, amém. Mas assim, olhar com descontração, e tem mais uma coisa que me veio à mente, Vivi, dentro dessa tua fala aqui, é uma vida com significado, e aprender a viver, eu sei que vai parecer contraditório de tudo que a gente acabou de falar, mas não é. Então se ficou com dúvida, você vai voltar a assistir esse programa inteiro de novo agora, combinado? Mas é aprender a viver apesar da tristeza. Isso. Ela é um elemento intruso, como a Vivi falou, para quem crê em Deus e nesse conceito de pecado nesse sentido. Ela invadiu o planeta. Enquanto a gente viver aqui, ela faz parte. Ela é inquilino. Ela pode ser, sim, um sinal de... É tipo a febre, que tá mostrando... Gente, estamos revirando esse paciente, não sei o que tem, mas tem febre, nós vamos ter que continuar revirando. Vamos viver fazendo exame para saber o que tem. Agora, é assim... É essa vida com significado que a Vivi falou, apesar da tristeza, que inclusive... Você pode ser uma pessoa agradável, amável, que ajuda os outros apesar, a despeito e por causa das dores que você sofreu. Então existem pessoas que você pode olhar diferente, abraçar diferente, somar e contribuir diferente, como a Vivi até leu ali na questão do sumário do livro, justamente pelas coisas que você viveu. Ou você pode se tornar uma pessoa rancorosa, ranzinza, e você, inclusive, cristão. De tão ranzinza, parece que tu foi batizado no suco de limão, filho. Ver uma pessoa amarga na vida, não dá pra ficar perto de você, não, de verdade. Tá? Faz pérola com areia, né? Igual a ostra. Isso. Tá lá o Rubens Alves tem um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. É isso. Então, vamos começar a criar aí uma mesa de joias preciosas, né? Não uma gavetinha só, não é um porta-joia. Dá pra gente tirar muita beleza. E não tô falando de forma
contraditória de novo e sem hipocrisia, mas dá pra gente tirar beleza das dores que a gente vive. É verdade. É o que a Vivi falou, é com base no que a gente tem vivido, pessoas que a gente vai atendendo e no mundo que a gente vive. Eu amei essa conversa no nível que eu ia falar, vocês não estão entendendo, mas vocês devem estar entendendo, né? Vocês estão acompanhando. Então, Eu assim, amei também. Você, por favor, você vai ter que, obrigatoriamente, você vai ter que voltar pra gente falar de Pede, eu ia falar isso agora, pede pra ela pra eu voltar, porque eu gostei. Por Eu ia favor, falar, tem que eu não voltar. sei se ela gostou, eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei de ter Você tem vindo. que voltar com certeza. Se é condicionada, aqui, aconchegante. Só que a gente finaliza sempre com o convidado falando um pouco de si. Eu vou te perguntar. Manda. Você responde. Tá bom? Um medo. Nossa, tem que ser pá, sim? É. Não consegui o pá, tá um medo. Se você quiser, então eu vou pro outro, depois eu volto. Não, eu vou falar. O medo, eu assumo, é ter o mesmo problema do pulmão que eu já tive antes. Passar de novo pelo que você passou. É. É um medo completamente... qual é a palavra? Plausível? Plausível. Um sonho. Ah, eu sei que é. Não, Mas fala. é o céu. É o céu. É o céu. Porque pra mim, é o que você falou agora há pouco, qual é a cosmovisão da pessoa? Eu creio na eternidade, eu creio no mundo restaurado, eu creio naquela visão bíblica de Jesus vindo buscar a gente. Pra mim, o maior sonho é o céu, até me emociona de falar, porque de nada adianta a gente passar por tudo isso e ter sido à toa. É verdade. Não será à toa. Eu tenho certeza disso. Amém. Seu choro me tá vendo? Conectou. Vamos chorar junto. Chora mais alguém aí, tá? E vocês botam aqui embaixo no comentário. Chorei. Chorando junto, por favor. Agora o que eu vou falar vai quebrar completamente. Pode. Uma Isso é- comida. Ai, eu sou formiga, eu gosto de doce. Uma comida... Risoto da minha mãe. É de quê? Qualquer risoto que ela fizer, filha. Eu amo risoto. Risoto da minha mãe e da minha irmã, todos. É que você falou uma e eu me enchei assim. Foi da minha mãe. Pra dar prioridade pra mãe, entendeu? Eu amo risoto. Eu me enchei, foi boa. Uma frase. Essa é um pouco mais difícil, né? Porque requer... Eu vou falar uma frase minha que eu gosto muito. As pessoas vão respeitar quem você respeita quando olha no espelho. Dá a caneta aí. Qual delas, filha? Que você tem pouca. Pode ser essa. Pode ser. Pode ser. Gente, Viviane tá trabalhando agora com papelaria, tá certo? Entrega pra todo o Brasil, Vê se quem vocês quiser. conseguem enxergar. Aí. Gente, olha isso aqui. E eu contei pra ela que, na verdade, eu já reduzi um monte. Vou escrever aqui no livro. Olha, ela trabalha com lapiseira, lápis de cor, giz de cera. Massinha ainda não, tá? Então, querendo comprar para seus filhos ou netos, não é aqui. Era, né? Depois eu tinha massinha, mas não tem mais. As pessoas respeitam. As pessoas vão respeitar quem você respeita quando olha no espelho. Essa frase saiu de você? Saiu de mim. Um dia fazendo uma live e virou uma das minhas marcas registradas, porque eu acho que ela cabe em muitas situações. Em muitos temas, em muitos assuntos. Eu escrevi de caneta no livro, porque... Gosto assim, o livro é teu, olha, ó, o livro dela é cheio de post-it, gente, eu sou dessas, entendeu? Minhas bíblias são tudo escritas, marcadas, gostei. Olha, tinha muitos tópicos que a gente poderia falar mais aqui, por uma questão de infinidade, né, do assunto. Eu acho que a gente abordou de uma forma bem abrangente e muito aconchegante. Para mim foi muito aconchegante. Eu gostei também. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, Obrigada. porque eu sei de verdade que você corre, a bichinha corre, viu? E a gente tá tentando marcar faz um tempo, né? Faz um tempo. Faz um tempo, aí vai dar certo, não dá certo. Faz um Eu tempo. falei, hoje vai dar certo. Então que Deus continue te abençoando muito, Anne. Amém. Você é uma pessoa, assim, fora que eu fico babando ovo, né, falando que você é maravilhosa e tudo mais, eu pessoalmente tenho uma admiração por você, assim, como irmã. Amém. E que você continue assim, por favor, não desista de ser do jeito que você é. Amém, agradeço. Dá tchau pro pessoal. Povo, beijo, peçam pra eu voltar porque eu gostei. Sou sua fã, obrigada por tudo. Eu amei o convite, amei vir, de verdade. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Ó, não se esqueçam de seguir a Anne. Eu vou deixar o Instagram dela. Não se esqueçam de curtir esse podcast, porque se vocês não curtirem, o YouTube não entende que foi bom. Entendeu? E eu acho que foi relevante. Foi relevante. E comente aí, por favor, o que você achou, a parte que mais te comoveu, o que você achou importante, que eu vou te agradecer muito, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau.